Com muita alegria, nós vamos receber aqui hoje a psicanalista, jornalista, ensaísta Maria Rita Kel, uma pessoa que nos atendeu prontamente, né? Maria Rita Kel, por favor. Nossa alegria hoje se deve principalmente por ter uma pessoa como Maria Rita aqui conosco. Pela sensibilidade, pelo exemplo, né? Pela admiração que nós temos por ela. E nós entendemos que a presença dela aqui é como se a gente presenteasse vocês, nossos queridos alunos, com uma aula inaugural, né? Abrindo o ano letivo do curso de Cinema e Publicidade e Propaganda. Gostaria rapidamente, antes de passar a palavra para Maria Rita Kel, né? Fique à vontade. Agradecer aqui aos nossos laboratórios, a equipe do CCI, pessoal do laboratório de vídeo, pessoal do laboratório de foto, Jornal Marco e principalmente o nosso colegiado, né? Que tem instituído, tem dado muita força para que esses eventos aconteçam aqui. Em particular, um agradecimento ao professor Roberto, em nome de todo o colegiado, pela presença, pela participação, pelo brilhante trabalho e as grandes contribuições que tem dado no colegiado do nosso curso. A professora Déia, que também não precisamos falar aqui do brilhantismo para quem é aluno dela e da importância que ela tem na direção do nosso curso de hoje. Muito obrigado a vocês e eu passo a palavra para Maria Rita Kel para que ela possa iniciar a conversa conosco. Mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde. Bom, agradeço também o convite, fiquei muito contente e fico muito contente de estar na conferência de abertura de um curso de jornalistas, propaganda cinema, quer dizer, gente que vai influenciar o Brasil, né? Vocês sabem disso, não quero que vocês percam sono, mas vocês sabem que vocês fazem parte de um pequeno grupo que influencia, não é só opinião pública, porque opinião não pode mudar com vento, mas informação séria, né? É claro que faz parte da formação social e política do país, né? Tanto que a primeira coisa que as ditaduras fazem é censura a imprensa, quer dizer, as ditaduras sabem que o papel da imprensa é fundamental, né? Então, e da propaganda também hoje em dia, né? A propaganda ela pode ser também um instrumento de conscientização, até para vender um produto de consumo simples, né? Pode, numa propaganda de um produto, de um tênis, de um batom, sei lá, trazer alguma atitude, né? Que pode quebrar o conservadorismo, pelo menos confrontar, né, as desigualdades no Brasil, etc. Então, enfim, vocês são pessoas de responsabilidade. Bem, o que me sugeriram, eu não lembro se eu sugeri ou se foi o tema pedido, foi o tema do meu último livro de ensaio mais pesado que eu digo, no sentido que ele é mais gordinho, assim, mais paginoso, que chama O Tempo e o Cão, Atualidade das Depressões. E nesse livro, sei lá, depois nas perguntas vocês me dizem se isso tem interesse para jornalistas ou não, né? Porque é um livro bastante psicanalítico, mas eu acho que a parte que interessa aqui, ele é um livro composto de 3 partes, e a primeira parte, que é para onde eu vou vir, chama O Tempo e o Cão, porque o cão é um animal que foi o símbolo, desde a Grécia, do Renascimento, e hoje essa simbologia já se esvaziou, mas o símbolo da melancolia, né? Em parte porque tem muitas imagens de cães assim, prostrados, deitados, um cão quando está quietinho parece triste, talvez seja isso. O cão é um animal símbolo da melancolia, desde o Renascimento pelo menos, né? E o tempo, então se chama O Tempo e o Cão, o tempo, porque a hipótese que eu desenvolvi, e isso que vamos discutir aqui,
é que a hiperaceleração da vida contemporânea, né, o modo como as pessoas vivem, com muitas atividades enfiadas ao longo de um dia, tendo que fazer tudo com pressa, tendo que rapidamente dar conta de uma atividade para já passar para a próxima. E eu não estou nem falando só de atividades de obrigações profissionais. Porque daí você pode dizer, bom, mas aí é o ritmo do trabalho que impõe isso. Também atividades de lazer, também no tempo vazio, as pessoas estão sempre achando que tem que fazer muitas coisas. A ideia de aproveitar o tempo, né, como se aproveitar o tempo nunca fosse deitar na rede e devanear, nunca fosse pegar um violão e ficar tocando uma tarde inteira. Aproveitar o tempo é fazer o tempo render. Né? Isso tem a ver com o modo capitalista de uso do tempo. Né? Quando eu era criança, tinha uma propaganda que eu não lembro nem do que era, isso que é engraçado. Eu lembro do slogan, e me impressionou muito, que dizia assim: tempo é dinheiro. Ganhe dinheiro não perdendo tempo. Ora, então eu vou começar com uma fala do professor Antônio Cândido, que talvez muitos de vocês conheçam pelo menos de nome. Ele é um crítico literário, ele tem mais de 90 anos, ele é um crítico literário importantíssimo, de esquerda, com pensamento de esquerda, foi o primeiro filiado ao PT, o primeiro que, quando o PT era de esquerda, né? E uma vez eu fui escutá-lo numa conferência na Escola Nacional Florestan Fernandes, que é a escola de formação de militantes do MST, lá em São Paulo, e ele disse a seguinte frase: o capitalismo é o senhor do tempo, mas tempo não é dinheiro, ao contrário, contrariando essa propaganda dos anos 60. Isso é uma brutalidade, continua Antônio Cândido. O tempo é o tecido das nossas vidas. Então, é interessante quando uma pessoa é muito inspirada e muito inteligente. Essa frase do Antônio Cândido, que eu escutei lá por 2006, na Escola Nacional Florestan Fernandes, me inspirou a escrever um livro sobre depressão e aceleração. Né? Em parte, esse livro devia ser dedicado a ele, acho que só por distração que não foi. Porque ele diz, é uma brutalidade a gente usar do nosso tempo como se a função dele fosse render dinheiro, como se ele fosse uma máquina registradora de fazer o dinheiro multiplicar. O tempo é o tecido da nossa vida. Acho que essa é uma coisa que, para quem não é estudante, para quem já é profissional, a gente perde um pouco essa dimensão. O estudante ainda tem umas lagoas de tempo livre para fazer nada, e fazer nada é o momento em que a gente mais está vivo, né? Não fazer nada deprimido, trancado dentro do quarto, mas um grupo que senta embaixo da árvore, fuma baseado ou não fuma baseado, e fica conversando sobre nada, batendo papo, dando risada, um pega um violão. Isso é o tempo sendo dilatado na vida, né? Vocês todos devem ter essa experiência diferente de momentos de tempo dilatado, em que você passa meia hora e aquele tempo parece que passa muito devagar, porque está muito gostoso, e momentos de tempo acelerado, em que um dia não basta para você cumprir a agenda, e você está sempre devendo e sempre correndo, e o tempo parece que voa. E esse tempo que voa não é o tempo que voa da paixão, que você não vê passar e fala, nossa, já estou há 5 horas com ele. Não, é o tempo que voa porque você tentou enfiar 900 atividades nele e ele mesmo assim não foi suficiente. Né? Então, quer dizer, a primeira frase do Antônio Cândido, né? O que significa dizer que o capitalismo é o senhor do tempo? Né? Claro que o capitalismo se apoderou, não do tempo como um todo, mas da maneira como nós usamos o tempo, dentro e fora do horário de trabalho, e da maneira como nós percebemos o tempo, como se o tempo tivesse que sempre ser produtivo, de alguma forma. E quando eu falo tempo produtivo, eu estou falando mesmo de tempo de lazer. Quer dizer, vocês que são jovens devem saber como existe uma espécie de compulsão a estar numa festa e se fotografar e mandar imediatamente para os amigos, né? Como se eu não posso estar só me divertindo. Eu tenho que mostrar que eu estou me divertindo, eu tenho que produzir uma imagem de que eu estou me divertindo. Eu tenho que estar no WhatsApp ali para as pessoas saberem que eu estou me divertindo. Quer dizer, algo de um só estar, não é? De abandonar-se ao momento, fica muito impedido
com essa tecnologia, que não é uma má tecnologia, ela serve para muitas coisas. Mas o modo como a gente se apropria dela, na verdade, está trabalhando para as empresas de vender esses trocinhos todos, né, esses dispositivos todos, impede esse tempo dilatado, que é um tempo que poderia ser de não fazer nada. Né? Outro dia, alguém, acho que foi o Rui Castro, que escreveu na Folha de São Paulo, dizendo, pois é, estava não sei em que lugar, visitando, em algum país, visitando uma escultura maravilhosa, chega um grupo de jovens, eles não olham a escultura, eles dão as costas para a escultura e fazem um selfie. Né? Então, é um jeito de aproveitar o tempo em que você, quando acaba o dia, nada te marcou profundamente. É nesse sentido que eu estou fazendo uma certa associação entre aceleração e depressão. E quando o Antônio Cândido fala dizer que tempo é dinheiro, é uma brutalidade, qual seria a brutalidade contida nessa ideia? Que é tão comum para nós, né? Já é tão, parece que é tão normal. Né? Quer dizer, o paradigma econômico da produtividade, do ganhar dinheiro, do investimento no banco, né, da Bolsa de Valores, né, avançou sobre a nossa noção e sobre o uso do tempo e contaminou, inclusive, o tempo de lazer. Quer dizer, o aumento das depressões nas últimas décadas do século XX e nessas primeira década e meia do XXI, eu acho que tem a ver com um sentimento generalizado de perda de valor da vida. Porque o valor da vida não é o tempo é dinheiro, não é o dinheiro que a vida pode render que dá o valor da vida. Né? Não é esse automatismo. E por fim, quer dizer, a pergunta mais difícil de todas, né? O que é o tempo? Né? Como é que o automatismo da pressa se contrapõe à ideia, essa expressão do Antônio Cândido tão bonito, o tempo é o tecido das nossas vidas, né? Um tecido cuja medida não está em nosso poder. Você não pode dizer, vou comprar 50 metros de vida. A gente nunca sabe de quanto tempo nós dispomos. Né? E é muito legal, de vez em quando, a gente poder viver como se o tempo da nossa vida fosse infinito. Gastar uma tarde como se aquela tarde a gente pudesse desperdiçar. Mas a gente tenta fazer o tempo render. Né? Ao mesmo tempo, se a gente pensar bem, viver... Pode parecer pessimista isso que eu vou dizer, mas depende de que ângulo você olhar. Viver é o tempo todo estar perdendo alguma coisa, um instante que passou, que seja. Né? A vida é uma sucessão de pequenas perdas. Então, se eu começar a pensar em termos de perda e ganho, no uso do tempo, você tem mais perda do que ganho. Porque você nunca sabe o que você está ganhando no momento seguinte, mas você sabe que cada minuto que passa é um minuto perdido. Então, é bom não fazer essa conta. Não é o jeito bom. Quer dizer, quanto mais a gente tenta fazer o tempo render, mais ele nos escapa. Mais a gente sente que ele passou e a gente não aproveitou, digamos, seja lá o que for. Né? No fim de uma jornada puxada, por exemplo, de uma semana, não é à toa que a gente fala assim, nossa, minha semana foi muito atropelada. Não sei se usa essa expressão aqui. Em São Paulo a gente fala muito. Nossa, minha agenda está muito atropelada. Desculpa. Deu para ouvir até agora? Tá. Então, quando a gente fala que o tempo foi atropelado, né, já é uma imagem muito violenta, a gente usa sem perceber isso, né? Quer dizer, por mais que a gente tente fazer um monte de coisas, no fim a gente percebe que esse tempo aparentemente tão bem aproveitado não foi vivido. Né? A gente não viu ele passar. Então, talvez a gente possa falar um pouquinho, tem como esfriar um pouquinho aqui em cima? A sala está muito fria para vocês? Só um pouquinho. Então, para falar dessa diferença entre esse tempo acelerado, que a gente enfia um monte de coisas, e o tempo que a gente pode sentir que passou e, de repente, você não sabe, parece que uma tarde foi muito longa, e foi muito longa e te deu alguma coisa muito boa que você não consegue medir, não consegue captar, vale a pena falar num conceito. Eu não sei se na universidade vocês leem Walter Benjamin. Eu estou perguntando isso não para fazer pouco da universidade, mas é porque eu, na universidade, nem sabia quem era Walter Benjamin, no meu tempo de universidade. Então, que bom. Vocês estão muito, muito na minha frente. Porque nos anos 70, quando eu fiz a psicologia na USP, eu nem sabia que ele existia, para vocês terem uma ideia. Um autor tão importante
um pensador que é um filósofo, mas é um filósofo que escreve de um jeito poético, é um crítico literário, enfim. Se vocês leem, eu não preciso explicar muito. Mas o ensaio mais famoso do Walter Benjamin, talvez não seja o mais importante, mas é o que foi mais divulgado, porque provavelmente ele fala de coisas que todo mundo sente, todo mundo compartilha. É um ensaio famoso dos anos 30 que se chama O Narrador, em que ele lamenta a perda, e olha que ele está falando nos anos 30, não é? De uma figura popular muito comum na vida pré-moderna, ou seja, nas aldeias medievais do interior da Europa, que era o sujeito que vinha de uma viagem, chegava e ia contando a história do que ele tinha visto e ouvido. Não é? O narrador seria essa figura. E pessoas que ouviram o narrador contar, depois passavam adiante, e as histórias iam sendo passadas de boca em boca como um patrimônio, não é exatamente cultural, no sentido da alta cultura, um patrimônio experimentado por todas aquelas pessoas, embora só o narrador é que tenha, teoricamente, vivido aquilo. Não é? Então, ele diz, bom, hoje nós não temos mais um narrador, nós temos a informação. Né? E a informação, ele não está dizendo se ela é útil ou se ela não é útil, não é que ele fosse contra o fato de haver jornalismo, ele era um homem de esquerda, ele era um homem que queria emancipação social. Não é? Mas ele diz, a informação, ela é só da mão para a boca, quer dizer, ela é do instante, não é? E a narrativa não, a narrativa, ela alimenta a imaginação, ela dilata o tempo, quem está ouvindo não vê o tempo passar. Depois, quando você conta de novo, você já acrescenta alguma coisa que você não lembra bem, você alimenta com a sua imaginação, etc. E o Benjamin, nesse texto, então, ele vai contrapor. Essa contraposição entre a narrativa e a informação é a mesma contraposição que ele faz entre experiência e vivência, na qual ele valoriza muito a experiência. A experiência como o tempo, aquilo que é vivido numa certa temporalidade e num certo laço coletivo que produz narrativa. Quer dizer, não é simplesmente o automático do trabalho, das tarefas, é alguma coisa que criou uma história, não é? Claro que ninguém pode escolher se vai, a cada dia da sua vida, ter uma grande experiência para contar. Mas o que ele está dizendo é que ele sente que com as comunicações rápidas, imagina, nos anos 30 só tinha imprensa e rádio, né? Imagina o que são as comunicações hoje, e ele ia desmaiar, o Walter Benjamin. Né? Mas ele sente que com as comunicações rápidas, o sentido da experiência se perdeu. E para ele, a experiência que dá um certo sentido de valor da vida. Quer dizer, a vida tem valor porque ela é uma vida que vale ser contada. Mesmo que a gente conte só para nós mesmos, mesmo que a gente só relembre na forma, ou mesmo que a gente transmita para os filhos, mesmo que não seja um escritor que faz uma história, etc. A possibilidade de transmissão e a possibilidade de a fantasia te ajudar a preencher as lacunas daquilo que você viveu. Não é? O devaneio, a rememoração, todas essas capacidades criativas que não são úteis no sentido do sentido produtivo do termo, não é? E que, ao mesmo tempo, é o que ele fala que dá valor à vida, que dá, agora eu vou usar a expressão de um psicanalista, Winnicott, um inglês, psicanalista de criança, que diz um sentimento de continuidade da existência, não é? Sem a qual a vida parece muito desprovida de valor e de sentido. E o Benjamin, deixa eu ver se eu acho isso, ele tem um outro texto em que ele fala o seguinte, que ele está se referindo, é o começo do narrador, mas é que é um parágrafo que se repete em 2 textos dele, é muito engraçado. Não é empastelamento, não é empastelamento da edição, ele se repete em 2 textos mesmo. Para falar dessa perda da noção da experiência, ele usa a metáfora mais poderosa de velocidade que a gente pode imaginar, e que, felizmente, no Brasil a gente viveu muito pouco, de maneira muito pontual, que é a metáfora da guerra. Né? Ele escreve esse texto entre as 2 guerras mundiais. Vocês imaginam que ele está muito perto de uma guerra que já acabou, né, que ele era jovem, e vendo se aproximar uma segunda guerra, que o texto é de 31, 32. E ele diz o seguinte, uma geração, que é a geração dele, que ainda tinha ido à escola, num bonde puxado por burros, vocês imaginem que tempo lento que é esse, não é?
de repente se viu debaixo de bombardeios, sob um céu ameaçador, né, debaixo de bombardeios, diante de uma paisagem destruída, e a única coisa familiar que essa geração podia reconhecer eram as nuvens do céu. Né? É engraçado chamar as nuvens de uma coisa familiar, porque as nuvens mudam de forma toda hora. Mas ele está dizendo quase como se fosse a única coisa que não foi atingida pela guerra. Não é? Essa geração que pegou a velocidade, a brutalidade. Então, ele faz uma metáfora da aceleração da vida moderna lá no século XX, comparando com o efeito de uma guerra, né, que destrói o tempo todo as referências que a gente tem. Não é? E aí ele diz que as pessoas fatigadas das infinitas complicações da vida diária, isso somos nós, fatigados das infinitas complicações da vida diária, porque na vida diária, nas grandes cidades, é complicado acordar, é complicado chegar no trabalho, é complicado cumprir as tarefas, é complicado voltar para casa, passar no mercado, comprar coisa. É isso, não é uma coisa grandiosa. As infinitas complicações da vida diária, não é? Essas pessoas veem o tempo se desenrolar como uma cadeia de tarefas cuja finalidade já se perdeu. Quer dizer, você vai fazendo isso por causa daquilo, agora eu preciso dar um telefonema, agora eu preciso... E você não sabe mais qual é a finalidade. A finalidade, não no sentido que você tenha que ter um objetivo concreto, mas a finalidade é o sentido da existência. Né? Então, essa sequência enorme de tarefas, sempre uma é para isso, e a outra é para aquilo, e a outra é para aquilo, mas a finalidade mesmo já se perdeu. É engraçado que esse último parágrafo do Benjamin, né, que os dias se desenrolam como uma infinita sequência de tarefas cuja finalidade já se perdeu. Uma das pessoas que fez análise comigo era uma jovem, assim, tipo 35, 40 anos, executiva, que trabalhava loucamente e que estava deprimida. Mas ela era agitada, não era aquela deprimida, que tem formas de depressão agitada, né? E ela caía no divã assim, não aguentava mais, chegava atrasada, meio mal-humorada, porque tinha chegado atrasada, e não sabia o que dizer, e ficava descrevendo como é que tinha sido o dia dela. E aí um dia, eu só disse isso para ela. E no final dessa jornada de infinitas tarefas, que iam levando uma a outra, etc., não tem uma finalidade, não se encontra uma finalidade. E ela olhou para trás e falou, como é que você sabe, né, que a vida dela era assim? Eu falei, não, isso é o Walter Benjamin que falou, ele nem te conhece. E expressou muito bem essa relação entre aceleração e depressão. Quer dizer, ela não era a minha única, quando eu escrevi o Tempo Cão, é porque eu estava observando isso, essa relação entre pessoas muito aceleradas e uma sensação de falta de gosto pela vida, né? E o importante é isso, quer dizer, que mesmo pacientes jovens, pacientes adolescentes, que iam em balada todo fim de semana, etc., não sentiam essa coisa que é o gosto da vida. Não é a excitação da vida. A excitação da vida está dada. Você vai uma balada na sexta, uma no sábado, no domingo, né? Às vezes toma êxtase. A excitação da vida está dada, mas o gosto não está dado. Não é? E o gosto acho que é algo mais sutil do que a excitação. Não é? Eu estou pulando aqui as coisas um pouco mais psicanalíticas. O Ítalo Calvino, que é um escritor italiano muito... Ele escreve no estilo quase de fábulas clássicas, né? Ele diz o seguinte, na vida prática, o tempo é uma riqueza do qual nós somos muito avaros, muito pão duros, né? Nós queremos o tempo, né? Queremos aproveitar ele o melhor jeito possível. E na literatura é ao contrário. Na literatura, o tempo é algo que você pode dispor com uma indiferença, com uma prodigalidade imensa. As pessoas hoje leem pouca literatura. Não é? Assim, o que você vai ler um livro de 400 páginas? Que às vezes tem 5 páginas para descrever uma sala. Né? Estou pensando na Montanha Mágica, o refeitório do sanatório onde o Hans Castorp estava internado para se curar de tuberculose na Suíça, lá no começo do século XX. A descrição do refeitório toma 10 páginas, sei lá, 12 páginas.
Então, por que as pessoas vão ler isso, né? No entanto, ele diz, então, o tempo é uma riqueza da qual você pode dispor. O leitor pode fechar o livro, abrir o livro, mas ele vai voltar a ler aquilo. Não se trata de chegar rápido a um ponto final, a um limite pré-estabelecido. Ao contrário, a economia do tempo, em alguns parágrafos, é uma coisa boa, porque você economiza aqui para gastar ali, né? Então, os bons livros têm essa dinâmica entre, às vezes, ser um pouco rápido em algumas cenas de ação e depois se dilatar em outras. E ele conta, para falar dessa relação entre lentidão e velocidade, porque nesse livro ele não está simplesmente falando de lentidão. É um livro em que eram as conferências que ele fez nos Estados Unidos, ele morreu antes de terminar. É um livro sobre virtudes, esqueci, não era virtude que chamava, se alguém lembrar, faz muito tempo que eu li esse livro. Virtudes importantes na vida literária. E uma delas era velocidade. Só que no capítulo da velocidade, ele fala da lentidão, né? E ele conta uma lenda chinesa, que é a seguinte: entre as múltiplas virtudes de Xuanzé, estava a habilidade para desenhar. O rei lhe pediu que desenhasse um caranguejo. E Xuanzé disse que para fazer isso ele precisaria de 5 anos e de uma casa com 12 empregados. Bem esperto, Xuanzé, né? Passados 5 anos, ele não tinha nem começado o desenho. Aí ele falou, preciso de mais 5 anos. E o rei concordou e deixou ele lá, todo folgado, na casa com 10 empregados. Quando se completou o 10º ano, o papel ainda estava vazio, o rei chegou, e o Xuanzé pegou o pincel e, num instante, com um único gesto, desenhou um caranguejo. O caranguejo mais perfeito que já se viu. Ora, nessa fábula, você pode ver que tem 3 noções de tempo. O Lacan cria 3 tempos no tempo lógico, mas eu não vou... É uma psicanálise muito conceitual e muito chata. Mas ele fala, tem um instante, que é um instante interno de você ver, que talvez esteja esse momento em que o Xuanzé aceitou a tarefa. Ele viu mentalmente que ele poderia desenhar um caranguejo. Depois tem um largo tempo que o Lacan chama de tempo de compreender, que é um tempo que não tem tempo contado, para cada um é um. É o tempo que entra aquela primeira percepção, acho que isso vai dar, eu sei fazer. E você começar a elaborar o que você vai fazer, no caso nosso também implica em estudar, em ler, conversar com os outros, trocar ideia. É um tempo que não tem tempo. Você não precisa... Claro, a gente quando faz tese sabe que tem 4 anos, não vai perder o prazo, mas esse tempo intermediário, ele não é assim contadinho minuto por minuto. Até o momento importante, que é o tempo de concluir. E também, quando a gente fala de aceleração e depressão, veja, eu não estou falando de um tempo disforme, em que a gente se instala e vai ficando e vai deixando tudo passar na vida. O tempo de concluir ele tem muito a ver com o nosso desejo, né? É quando você sente que alguma coisa, nesse distendido que você ficou tentando compreender, alguma coisa amadureceu e é como se você falasse, agora eu sei o que eu quero, agora eu vou para a ação. Não é? Então, não é essa fábula, que é usada pelo Ítalo Calvino, ela não é usada como um convite a você só ficar no tempo longo, a você só ficar no tempo lento, a você abrir mão de concluir qualquer coisa, ou de você ter um ato seu, não é? Porque aparentemente esse tempo que o Xuanzé fica é um tempo de passividade, mas não é passividade absoluta. Algo está se elaborando. E o momento de concluir é um momento fundamental, porque daí o sujeito se expressa. Aí ele se arrisca. Porque se o caranguejo fosse ruim, depois daquilo tudo, o rei cortava a cabeça dele, né? Numa análise é muito parecido. Porque hoje em dia as pessoas dizem, psicanálise, a gente tem que fazer uma coisa mais rápida, ninguém tem tempo para fazer uma análise. Dura 3, 4, 5 anos. Por que as pessoas vão fazer análise? Vamos tomar um remédio, né? Ou vamos rápido numa terapia comportamental, que te faz um condicionamento para você ter os comportamentos necessários para estudar, trabalhar, ser bem-sucedido, etc. Tudo isso é esvaziamento subjetivo, gente. Tudo isso é empobrecimento subjetivo. Não que a análise seja a única forma de enriquecimento subjetivo. Eu acredito em muitas formas de religiosidade, de meditação. Eu não pratico, mas eu acho que são sérias. E na arte, antes de mais nada, acho que mais enriquecimento subjetivo do que a arte, de todos os jeitos, nem a psicanálise nos dá.
E hoje em dia também todo mundo tem pouca paciência para a arte. Mas a psicanálise, que é o que eu pratico, né, o que eu fiz também para mim mesma, e o que eu pratico, eu posso dizer que tem exatamente esses momentos. Tem um momento que é o momento de aceitar, digamos, em que o sujeito diz: eu quero saber o que está me fazendo sofrer. Chega de ficar tomando remedinho, é o momento de ir para uma análise, de escolher uma analista e ir, falar: tá bom, vou ficar nisso aqui. Né? Parece meio bizarro, vou ficar deitado, falando para o teto, não sei quem está atrás de mim, se está dormindo ou se está me ouvindo, né? Mas eu vou apostar. O primeiro momento é uma aposta. Depois tem um tempo longo. Não tem como apressar o tempo de uma análise. Também não tem como esticar, não é para durar a vida inteira. Né? Fique atento também para o analista não estar perdendo a mão. Né? Mas é um tempo que não pode ser medido, porque você não sabe da sua riqueza interior. Você não sabe de quanto tempo você precisa para você se apropriar da sua própria história, daquilo que se perdeu na rapidez do seu dia a dia. Não é? Mas, de repente, tem uma hora que o analista tem que te falar: chega, acabou. Ou você mesmo fala, você mesmo descobriu, né, que, não assim no sentido de, não estou mais com síndrome do pânico, chega. Mas você chegou na sua investigação e fala: puxa, o resto já vai ser medo de ir embora, medo de perder a segurança de que o analista está aí. Esse medo não é bom para segurar a análise. Nessa hora é o momento de concluir. Mesmo que algum dia você volte, porque surgiu um novo problema. Então, esses 3 tempos representam muita análise. Não é? E a nossa temporalidade, que, né, frequentemente é vivida como pura pressa, né? Eu estou falando, mas hoje eu não sou um bom exemplo, porque eu cheguei, vim aqui fazer a conferência e quero pegar o voo das 8, mas depois eu vou para o Rio, e aí eu tenho um tempo distendido, apesar de que eu tenho uma atividade lá também, mas é menos corrido do que vai ser aqui. Enfim, então a nossa contemporaneidade, vivida como pura pressa, exclui essa duração do compreender, não é? Que não se define pela marca dos relógios, pela marcação dos relógios. Ela é subjetiva. Por isso que o sujeito, hoje em dia, ele se sustenta muito fragilmente. Aí é uma que predispõe para a queda da depressão. Quer dizer, ele tem muita pouca experiência de si. Ele fica muito orientado pela quantidade de estímulo externo que ele tem e tem pouca experiência de si. Estou falando em termos, não só para psicanalistas, né? Mas acho que dá para entender isso. E o momento de concluir, por outro lado, implica que durante esse tempo de compreender, você conquistou alguma coisa, você conquistou uma independência sua, que você não vai mais ficar tão escravo da demanda do outro. E a demanda do outro, eu não estou dizendo o trabalho que o seu professor te pede. Eu não estou dizendo a necessidade de fazer a prova no fim do curso. Essas demandas do outro a gente não pode, a gente vive em sociedade, né? A gente não tem como evitar. Ou a pauta que o seu chefe no jornal manda cumprir. A demanda do outro, em psicanálise, é algo um pouco mais sutil. É o que nos escraviza desde pequenininhos, na tentativa de agradar. Agradar para ser amado, para ser aprovado por um outro que não é ninguém em particular e que nos escraviza. Né? Diante, eu diria que o neurótico é um escravo à procura de um mestre. Nós todos, tá? Não estou livre disso, não. Eu fiz bastante análise e ainda, de vez em quando, vou continuar fazendo, mas o neurótico é um escravo à procura de um mestre. Esse mestre pode ser a mamãe quando você é pequeno, que é até normal na criança pequena, e fica fazendo gracinha para a mãe dizer que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Mas às vezes a gente vai para a vida fazendo gracinha para o outro dizer que lindo. Né? O mestre pode ser a namorada, o mestre pode ser o amigo, o mestre pode ser o Facebook, que não é ninguém, mas é um dispositivo lá que você começa a fazer gracinha de todos os instantes da sua vida para os amigos dizerem que lindo. E uma curtida, que é só apertar um botão, nem quer dizer nem que o amigo viu, prestou atenção, o amigo, pessoas que você nem conhece, né? Nos põe nessa predisposição. E você... Tudo bem você botar uma foto no Facebook, você foi para um lugar importantíssimo, genial, você está orgulhoso de ter chegado lá, está feliz de ter ido, e vai lá e põe a foto. Né? Mas como esse dispositivo, e aí a gente entra de novo na questão capitalista, não é? Um dispositivo de gerar dinheiro, um dispositivo de vender maquininhas, ele não tem um limite temporal do que ele pode te dar e te solicitar,
é muito fácil você, sem perceber, começar a sentir que a sua vida só tem sentido se ela está no Facebook. Eu não tenho Facebook, mas eu tive uma experiência recente. Eu estava viajando o ano passado para um lugar que eu nunca tinha ido, porque eu tive um congresso, fui para a Rússia. Então eu estava assim, gente, eu estou na Rússia, olha só, né? Não é pouca coisa, estava me sentindo assim, tudo aquilo ali é enorme, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E eu nem tenho Facebook, mas eu estava fotografando e de vez em quando trocando uns WhatsApps com a minha família. E em algum lugar, que eu não sei qual, eu perdi meu celular. Na Rússia. Porque se eu tivesse perdido no Brasil, eu podia pedir para um amigo ligar para o meu número, alguém ia atender. Ah, onde você pegou esse celular? Então guarda aí que eu vou buscar. Meu celular não fala russo, tadinho, ficou lá, abandonado. E eu, durante 1, 2, 3 dias naquela viagem, me senti assim, num vazio. Olha, pensem, se eu que sou uma coroa, que o celular entrou na minha vida quando eu já tinha 45 anos, não sou viciada, senti isso, imagina o que vocês devem sentir. Quando de repente, né, aqui não tem sinal, gente, e aí, como é que eu vou provar que eu estou vivo, né? Com a Comissão da Verdade, quando ainda tinha celular, a gente ia para muita terra indígena que não tinha sinal, né? Tempo, façam essa experiência, o tempo passa no outro ritmo, porque o tempo não é uma matéria objetiva, não é uma matéria que você... Claro, o tempo do relógio vai passar igual, né? Ele já é universalizado, isso é recente, tá? O tempo dos relógios é universalizado, recente, que eu digo para a história da humanidade, há 600 anos. É pouco. Né? E universalizado, que eu digo nas aldeias, no relógio da praça, da igreja. Né? De repente, todo mundo orientava seu tempo produtivo por aquele relógio. Antes de existir esse relógio, quando existiam só os relógios de sol, de chips, sei lá o quê, os tempos eram os tempos os ciclos da luz do sol, as estações. Então, a nossa noção de tempo, ela evolui com a tecnologia. Não vamos ser ingênuos em relação a isso, de que é uma coisa objetiva. Né? Desses primeiros relógios na torre da igreja, que marcava só os ciclos das festas, das missas, dos horários de acordar para a lavoura, etc., veio, com a Revolução Industrial, o relógio na fábrica, que já é o tempo do trabalho medido, que o camponês ele não tinha um tempo do trabalho medido, que ele tem que trabalhar 8 horas. No inverno, amanhecia mais tarde, ele trabalhava menos. Escurecia mais cedo, ele trabalhava menos. A sociedade industrial mecanizou, né, mais rapidamente todo o trabalho, mecanizou o nosso uso do tempo, né? E hoje, na sociedade pós-industrial, na sociedade eletrônica, digamos assim, todo o nosso tempo, a não ser o tempo que a gente dorme, é tempo de trabalho. Mesmo que vocês não estejam trabalhando no sentido, fazendo trabalho de faculdade ou trabalhando para um patrão. Vocês estão trabalhando para Vivo, para Oi, para Claro. Vocês estão trabalhando para eles, né? Sem parar. E tem dificuldade de suportar. E eu não estou acusando vocês, estou dizendo que isso o capitalismo fez com a gente. Né? Eu perdi o celular, mas eu estaria na mesma situação. Eu não comprei outro, por enquanto. Já faz o que? Setembro, outubro, novembro, janeiro, fevereiro. 6 meses. 6 meses já faz que eu não tenho celular. Ó, tá vendo? E não estou internada no hospital psiquiátrico. Enfim, não se trata de criticar quem usa o celular. Não é isso. Eu quero só chamar a atenção para como o nosso tempo vai ser dividido em fragmentos cada vez menores, em que imediatamente você tem que responder a algum estímulo, e como a gente vai perdendo, não porque vocês sejam menos inteligentes, ou tenham menos imaginação, nada disso, mas o devaneio. Eu sou de uma geração que lia os livros de Monteiro Lobato, né? Talvez alguns de vocês tenham lido na infância. E tinha uma coisa engraçada que eu só vim valorizar mais tarde, que alguns livros, quando eles inventavam as travessuras, começavam com alguma tarde de chuva em que eles não tinham nada para fazer no sítio. Os 3, Emília, o Narizinho e o Pedrinho. E aí eles ficavam deitados pela sala, assim de perna para o ar, entediados, brincando de fazer X na almofada de veludo, diz o narrador, né? E até que com esse tédio, com esse tempo vazio, é que eles inventavam as aventuras, as traquinagens, surgiam do tédio,
não é? Essa coisa de a preguiça é a mãe das invenções, não é? O tédio é a mãe das invenções da imaginação. Não quer dizer que no tédio você vai inventar uma nova forma de chegar na Lua. Mas a imaginação, esse tempo distendido, ela começa a funcionar. As crianças, principalmente. E existe uma pesquisa, quando eu estava escrevendo O Tempo e o Cão, importante, por uma college, daqui a pouco eu vou lembrar o nome da Universidade Americana, de que crianças de agenda cheia, que são as crianças contemporâneas, e muitas mães fazem isso de boa fé, achando que a melhor coisa que eles podem dar para os seus filhos é uma agenda cheia, quer dizer, acorda, vai para o inglês, depois vai para o colégio, depois vai para a natação, e, enfim, muitas atividades para ela ficar muito bem formada, não é? E essa pesquisa de uma universidade inglesa faz comparação entre crianças de classe média alta, com a agenda cheia, e crianças de família mais pobre, que só vão à escola, os pais não têm dinheiro para promover tantas atividades, eles têm um aumento enorme das depressões. Tem um aumento enorme das depressões entre essas crianças de agenda cheia, porque elas não desenvolvem a coisa mais rica que você conta em qualquer momento da sua vida, que é a imaginação. A imaginação é tão importante, gente, que na Comissão da Verdade, agora fazendo um rodeio, eu ouvi muitos depoimentos de ex-presos políticos, né? Que passado o pior momento, que é de tortura, que é horroroso, não dá para nem... Você só pensa, provavelmente, no medo de voltar para a sala de tortura. Mas muitos depois ficaram na prisão muito tempo ali. Deve ser um horror ficar na prisão, certo? Mas muitos depoimentos são depoimentos deles contarem como eles ocupavam mentalmente esse tempo vazio, né? Criando histórias, contando histórias uns para os outros, inventando poemas, trocando leituras. Se vocês lerem Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, que é já na ditadura do Getúlio, né? Um livro magnífico, 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 o modo como ele conta que ele e seus companheiros de cela, sem acesso a nada, inventavam para fazer o tempo render. Então, o tempo vazio, eu não quero desejar para ninguém um tempo na prisão para despertar a necessidade de usar a imaginação. Mas é para dizer que essa coisa de cabeça vazia, oficina do diabo, que parece uma... Antigamente se dizia, não deixe seu filho à toa, que ele vai começar a inventar coisa, né? Ou então, como dizia meu amigo pernambucano, que a mãe dizia assim, a mãe dizia para a empregada, Maria, vai lá ver o que o Zezinho está fazendo, fala para ele parar. E ele sabe que se ele está à toa, ele está fazendo alguma coisa, está fazendo travessura. Mas esse é o tempo que cria a noção, que é diferente da noção da vivência, do Benjamin, que é essa de simplesmente um dia depois do outro você vai compreender, é a noção da experiência. E é esse o tempo que vai se condensar mentalmente na forma das nossas próprias narrativas de vida. E quando a gente tiver alguma coisa para contar, dificilmente isso que a gente vai ter para contar para os nossos netos, para os nossos bisnetos, vai ser quantas vezes você andou pela Marginal Pinheiros, isso é em São Paulo, respeitando os limites de trânsito ou pegando congestionamento. Não é isso que você vai contar, né? O que você vai contar foram as coisas que você inventou no seu tempo livre. Foram as atividades que você fez de forma distendida. Foram as histórias que te contaram, né? Que a sua avó contou para você e você passa adiante. É isso que cria o que o Antônio Cândido diz, o tecido das nossas vidas. E o Walter Benjamin, ao falar, então, da experiência, ele articula esse tempo distendido, esse tempo mais longo, esse tempo da experiência, com o tempo coletivo. Então, isso é uma coisa que eu posso dizer aqui tranquilamente, porque eu não estou falando para uma comunidade de homens de negócio, eu estou falando para uma comunidade universitária. E na universidade é o momento de viver esse tempo coletivo, né? Claro que muitas vezes vocês estão estudando, muitas vezes vocês estão indo para casa correndo, vocês estão indo trabalhar, mas ainda é um espaço em que se pode, no intervalo, ficar fazendo nada um pouco, né? No intervalo entre uma aula e outra, cabulando uma aula chata, ou o professor faltou, fica todo mundo embaixo da árvore e fazendo nada, batendo papo, né? Esse é o tempo que tece a memória. Esse é o tempo que cria uma certa consistência na vida, que para o Lacan é a parte imaginária do nosso funcionamento.
né? Lacan supõe o nosso funcionamento em 3 registros, imaginário, simbólico e real. O real é isso, você tem um corpo, você vai morrer, você nasceu. O real é aquilo que existe e não depende das suas decisões ou das suas fantasias. O simbólico é o fato de que existe linguagem e você se comunica. O imaginário é tudo. Embora na análise você tenha que cortar um pouco, mas esse é um outro assunto, se vocês quiserem eu falo no debate, na análise você tem que enxugar um pouco o imaginário, mas o imaginário é tudo. É como você conta a sua história para você mesmo. É como você pensa em você, aqueles momentos da vida que você fala, nossa, como foi esse ano? Ou o que eu fiz de mim até aqui? Ou o que eu quero? Né? Isso é imaginário. E sem a fantasia, mesmo que a fantasia se engane, mesmo que a fantasia não vá te dar o rumo objetivo a tomar, mas sem a fantasia você não tem nenhum canal de contato com o seu desejo, porque o desejo não se manifesta puramente. O canal de contato com o desejo é a fantasia. E a fantasia, ela se revela para você em algum momento de vazio. Não é? A gente compra muita fantasia, claro. O nosso capitalismo, que atualmente é muito mais baseado na indústria da cultura do que digamos, o incremento de mais-valia, o lucro do capitalismo contemporâneo, né? Ele é muito mais baseado na indústria cultural, na indústria de mídias, do que na indústria pesada. Os grandes investimentos são além do capital financeiro, que não entra aqui na nossa conta. Mas, de qualquer jeito, o nosso imaginário ele já é muito colonizado. Né? A gente já tem televisão o tempo todo, em qualquer lugar onde a gente vá. Né? Eu fiquei muito aflita a primeira vez que eu tomei um ônibus interurbano e vi uma televisão passando um filme. Hoje em dia já é totalmente banal. Você pode ir de São Paulo ao Rio sem olhar pela janela, vendo um enlatado americano atrás do outro. Claro que quem quiser olhar pela janela pode, a janela está lá ainda. Mas esse tempo, que é um tempo longo, você não tem nada para fazer. Você podia ler um livro e olhar pela janela, ou pensar na vida, ou conversar, ficar vendo televisão. Né? Isso já é uma coisa antiga, a televisão. Estou falando para quem não está no WhatsApp, etc. Enfim, eu estou dando um pouco de voltas, mas para valorizar exatamente aquele tempo do qual o capitalismo não se apropriou, para voltar para o Antônio Cândido. E esse tempo do qual o capitalismo se apropriou, ninguém vai dar para vocês. Vocês têm que tomar ele à força, porque ele já é de vocês, ele já faz parte do funcionamento humano, faz parte da formação do nosso psiquismo, não é? E se vocês não se apropriarem dele, é muito fácil vocês perderem, porque o tempo é uma coisa sutil, não é? E ele não é medido e não pode ser medido em dinheiro. Não sei se eu continuo, se eu abro para o debate. Oi? Posso continuar? Bom, então eu vou falar agora, eu vou voltar para trás, para um pouquinho de psicanálise, para falar da inscrição do tempo no nosso psiquismo, da importância e da relação que eu fiz quando eu comecei o Tempo e o Cão, sobre o tempo e depressão. Para o recém-nascido, vamos imaginar que o tempo não existe, ou ele é infinito, tanto faz. Não existe o tempo, ele ser infinito é a mesma coisa. A criança está mergulhada num tempo vazio, né? E no corpo da mãe. Quer dizer, a gente costuma dizer que um recém-nascido... Quase todo mundo que vai visitar um recém-nascido, né? Recém-nascido mesmo, 2, 3 dias, fala, como ele é bonzinho, ele não chora, ele não é bonzinho, ele não sabe que nasceu ainda. A criança demora um tempo para descobrir que nasceu, né? Essa separação do corpo da mãe não se dá psiquicamente de imediato. Principalmente porque nos primeiros dias ela continua muito junto do corpo da mãe, muito quentinha, digamos, e ainda alimentada pelo líquido placentário, até um dia que a criança, momento, que ela sente um mal-estar avassalador, que ela nunca sentiu, não sabe o que é, não sabe qual é o objeto, pensando que o psiquismo de uma criança não tem nenhuma marca significante inscrita, e esse mal-estar avassalador que vai matá-la é a fome. Né? E ela grita, que é um impulso quase como neurológico para chamar. Ela não grita para chamar a mãe, ela grita de mal-estar. E a mãe atende com o seio, ou com uma mamadeira, se ela não tiver leite. Atende. E a criança se sacia. Bom, depois de algumas vezes dessa experiência, ela adquiriu o quê? Primeiro
sinal de linguagem. Aquele grito que era só um desconforto virou um chamado. Não é? É lindo isso. Isso está num textozinho do Freud, se vocês quiserem ler, é um texto muito simples, mesmo para quem não é psicanalista, que chama Os 2 Princípios do Funcionamento Mental. Então, esse grito da criança se transforma em linguagem, na primeira linguagem. Ora, você pode supor aqui 3 tipos de mãe. Você pode supor uma mãe desleixada, ou uma mãe melancólica, uma mãe numa depressão pós-parto, ela não tem culpa, mas ela está deprimida, que não está muito interessada na sua criança. Isso acontece. É muito triste, acontece. E vai demorar para atender esse grito. E essa criança pode ficar muito tempo sofrendo, porque, para ela, a fome ainda é um sofrimento, né? Alguma coisa está roendo ela por dentro, e ela não domina seu próprio corpo. Essa criança, sei lá, ela pode vir a ser uma mal-humorada, ela pode vir a ser, eventualmente, uma melancólica também, mas por um outro canal, depois, se vocês quiserem, a gente discute. Muita coisa pode acontecer com essa criança. A gente pode imaginar uma mãe, não muito ansiosa, mas muito atenta, que ouve a criança chorar e fala, bom, mas espera aí, não é toda hora que ela fizer nhé que eu vou tapar o choro dela com um bico de mamadeira. Então, calma. Pega a criança, deixa dar um tempo, para dar um pouco, às vezes o médico falou, não dá uma mamada tão depois da outra. Enfim, tanto faz qual é a orientação, ela ajuda a criança a esperar. Mas não é um abandono, é diferente daquela que... Ela ajuda a criança a esperar. E tem a mãe, que pode ser uma supermãe, que pode ser uma mãe ansiosa, que pode ser uma mãe superprotetora, que não ensina a criança a esperar. Ela acha que ela está fazendo o melhor pelo filho dela, ela não tem nenhuma má intenção. Ela acha que se o filho chorou é porque ele está sofrendo e ele não pode sofrer e, tchum, tapa a boca da criança com a mamadeira, ou com o seio. Não é? Essa criança seria, digamos assim, claro que eu estou fazendo uma caricatura aqui, tá? Não vamos levar isso a sério como um diagnóstico, mas essa criança seria uma candidata à depressão. Por quê? Aí eu vou tomar o Freud nesse texto, Os 2 Princípios do Funcionamento Mental. O Freud fala, como é que se cria o trabalho psíquico? A criança não nasce com o psiquismo pronto para fantasiar, criar linguagem, quer dizer, tem lá todo o aparato neurológico. Mas como é que se cria as primeiras marcas psíquicas das percepções? Elas se criam nesse tempo de espera pelo objeto de satisfação. Então, digamos, o esquema do Freud é muito simples e muito fácil de acompanhar. Quer dizer, a criança, quando grita, primeiro, ela não tem nenhuma representação para esse mal-estar. É pura angústia. É angústia corporal até. Não é? Quase como se estivesse sendo ameaçado de morte. Você não conhece nada do seu corpo manifesta um mal-estar impressionante, você grita de angústia. Vem o seio, ou vem a mamadeira. Depois de algumas vezes, quando esse grito vira chamado, significa o seguinte, se cria uma marca mnêmica, uma marca de memória de que vai vir um objeto de satisfação. Não é a palavra leite. Essa criança tem 15 dias de vida, certo? Mas ela associa o seu grito com um objeto de satisfação, que vem associado também com a voz da mãe, com a presença da mãe, com o calor da mãe. Às vezes, de ouvir a voz da mãe, a criança já para de chorar. Não é? Esse primeiro arco que vai da tensão de necessidade, vai dizer o Freud, para a expressão do desconforto, e vai se fechar, se completar no objeto de satisfação, seria o sistema mais primordial do funcionamento mental, não é? Que é poder saber que vai vir um objeto onde essa excitação, essa tensão vai se descarregar e vai se apaziguar. Não é? Então, claro que o chamado desenvolvimento da criança, né, que o recém-nascido começa daí a dar um sorrisinho, começa a chamar a mãe de outros jeitos. O desenvolvimento da linguagem significa que cada vez mais marcas mnêmicas vão se interpondo. Esse caminho vai ficando cada vez mais complexo. E é claro que, com o tempo, você tem já não só um caminho, que é da fome para o leite, você pode ter um caminho do frio para o calor, um caminho do desconforto para o conforto, um caminho da solidão para a presença. E nós, até hoje, quer dizer, que temos, sei lá quantos milhões de trilhamentos mentais. Não é? Esse é um modo de funcionamento que vai tornando o sujeitinho criança cada vez mais potente.
O que ele domina? Ele domina a linguagem. Não é? Mas, para ele dominar a linguagem, ele precisou ter experiência da falta. Algo que falta. E ele precisou ter experiência da falta repetidas vezes, não uma vez só. E o nosso desejo, afinal de contas, é movido por isso, pela falta. Não é? Só que, atualmente, quer dizer, depois na vida adulta, não é falta de uma coisa específica. Na verdade, a nossa condição humana, naquilo que pode ser considerado como a sua insuficiência e a sua maior riqueza, é que nós sempre estamos em falta. Claro que tem momentos de plenitude, você fala, nossa, mãe, se esse momento parasse agora, está perfeito, eu tenho tudo o que eu quero. Mas não para. Não é? Se parasse, era a morte psíquica. Aquele momento de maior êxtase, de maior bem-estar, de maior felicidade. Não é? Conquistou o emprego, a mulher amada, a nota 10 na tese. Se parasse, não para. Não é? É isso que é a vida. Não é? Mas, então, a hipótese é que o depressivo é alguém que foi muito rapidamente atendido e não alguém que foi abandonado. É alguém que tem um outro, pode não ser a mãe, mas, enfim, um outro que não suporta a falta. Não suporta em si e não suporta na criança. Não é? Então, dá muito pouca oportunidade dessa criança desenvolver a sua riqueza mental. Desenvolver uma cadeia de representações. Porque se a primeira representação vai só da falta por objeto, ela vai se ramificar pela fantasia, pelas outras formas de representação do objeto, até que depois que o sujeito domina a linguagem, ele começa a criar verdadeiros discursos internos. Não é? O pensamento é isso. O pensamento é um discurso interior. Se vocês se flagrarem pensando, vocês vão dizer, gente, eu estou falando sozinho. Né? Tá mesmo, só que você está falando sem falar, então ninguém vai te levar internado. Mas é uma conversa interior com você mesmo. Não é? E sem essa riqueza, o que nós iríamos fazer? Não é? Então, eu estou usando essa ideia do tempo de demora, porque o nosso tempo na vida contemporânea é o arco curto desse estímulo. É estímulo-resposta, 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 e não o arco longo. O arco longo, o Benjamin vai dizer, é o arco do devaneio, é o arco da fantasia, é o arco de fazer projetos, é o arco onde o seu desejo, que é esse movimento de que falta alguma coisa, não é desejo de algo, vai procurando criar expressão mental. Não é? E a expressão mental, depois você pode tentar fazer dela, em algumas coisas, uma realização na vida, mas pode não também. Você pode só ser uma pessoa fantasiosa, você pode ser um contador de histórias, você pode ser um poeta, não é? Mas, enfim, é a importância desse tempo vazio para a potência do sujeito. Que a potência do sujeito não é outra coisa senão tudo que ele pode criar a partir do vazio. A partir do que a gente chama na psicanálise de uma falta a ser. O seu ser nunca está completo. Não é? Até o último dia da sua vida, você ainda pode pôr uma pecinha no quebra-cabeça. E quando você morrer, na melhor das hipóteses, seria dizer assim, nossa, ainda tinha tanta coisa que eu queria fazer. Né? Essa seria a melhor morte. Na verdade, eu estou dizendo, essa foi o modo como meu pai morreu. Ele falou, puxa vida, ainda tinha tanta coisa que eu queria fazer antes de morrer. É essa a morte de alguém que não está deprimido, né? que tá vital. Então, eu acho que vai render mais agora se a gente conversar, já que daqui a pouco eu tenho que sair correndo por causa do voo, né? Ouvir vocês um pouco. E, em vez de fazer uma coisa de pergunta e resposta, sei lá, faz umas 3 pessoas falarem para render também. Oi, professora. Meu nome é Álvaro, eu sou da psicologia. E a minha, eu fui vendo sua palestra, aí eu fui lembrando, um escritor até bem contemporâneo, assim, né, de literatura, cuja obra mais reconhecida dele foi escrita em 96, David Foster Wallace, que acho que, fala muito disso aí que você falou na palestra inteira, assim, só que eu acho que um ponto que eu senti meio falta, que eu acho que o David vai falar bastante, assim, na obra dele, David Foster Wallace, escreveu Graça Infinita, um livro. Aí eu acho assim, ele trabalha muito essa questão do entretenimento
e como é que o entretenimento também é uma das causas de vazio numa sociedade pós-moderna, assim, tipo, acho que a fala dele vai ser essa, tanto que o livro dele é um enredo de um filme que, quando as pessoas assistem ele dá tanto prazer que as pessoas acabam morrendo assistindo o filme. Então, tipo, é uma coisa assim, para ser meio engraçada, mas até séria sobre isso. E aí o questionamento dele vai muito em volta desse ponto, assim, tipo, por que numa sociedade que a gente tem cada vez mais acesso à informação, a produtos de eletrônicos de alta qualidade, a educação superior de extrema qualidade, a trabalhos extremamente interessantes, as pessoas ainda continuam se entregando a um vazio, a algo depressivo. E acho que o diagnóstico dele é o mais reduzido, que ele até diga assim, né? Tipo, ele fala que é um diagnóstico meio simplista. Ele fala que essa questão do entretenimento tem isolado cada vez mais as pessoas. Aí as pessoas não conseguem mais se vincular umas com as outras. É cada vez mais fácil você obter prazer estando sozinho na sua sala, assistindo em alguma tela de televisão, mexendo no Facebook ou vendo Netflix, do que se vincular com outra pessoa e ter contato com outra pessoa. E aí, tipo, até o tema que foi abordado aqui, né, a atualidade da depressão, que eu fiquei pensando nisso assim também, tipo, hoje em dia as pessoas como relatam quando estão com depressão, né, tipo, o relato é sempre estou deprimido, nunca é algo mais elaborado, alguma narrativa, igual você falou do Walter Benjamin, tipo, não tem uma narrativa sobre o que é essa experiência da depressão. Eu pensei talvez assim, tipo, pensando até em psicanálise, assim, que é mais a área que trabalha assim, será que isso também não é uma pulsão de morte, assim, tipo, essa nova forma de entretenimento que mantém a gente no isolamento? Seria também uma pulsão de morte esse filme assim que mata a pessoa, tipo, de tanto prazer? Esse prazer não é também uma pulsão de morte? Eu acho que é isso assim que eu queria perguntar. Bom, eu me chamo Paula, eu sou da psicologia também. Prazer te escutar. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a função das drogas hoje, como é que elas também elas se dispõem a oferecer esse prazer rápido e por que as pessoas apostam tanto nas drogas, né, para diminuir esse tempo do mal-estar, como é que elas cumprem essa função? Escutar você um pouco mais sobre isso. Maria Rita, tudo bom? Maria Rita, quero te agradecer a oportunidade, sou seu fã, tem até no meu celular carregado a resposta que você deu quando você foi questionada sobre o machismo, que você deu a leitura darwiniana, marxista e freudiana, achei uma sacada genial, magnífico, você está aqui no meu celular. Demais, adorei, foi magnífico, Depois eu conto. Maria Rita, eu quero compartilhar com todo mundo brevemente, fazer uma pergunta depois. Eu tenho um amigo que ele tem um orgulho danado da vida ocupada que ele tem. Da vida ocupada? É impressionante. Eu cumprimento o sujeito já vem falar do tanto de curso que ele faz dança, ele faz o danado, não, faz de tudo. E ele fala isso no maior orgulho, e nas nossas conversas, o que é engraçado é que ele sempre é recorrente. Ele sempre fala do que ele sente falta do outro na vida dele. E é uma coisa que eu vivo, e eu até pago de falciane com ele, que eu fico, nossa, que inveja gospel que eu estou da sua vida, e não estou. É uma mentira, eu não estou. Mas a gente fica com dó de falar para a pessoa, né? Ele não sente falta do outro, ele sente, isso que eu não entendi. Não, é porque ele fala com orgulho da questão da vida ocupada, sim, mas quando a gente cata na conversa mais íntima, a gente percebe que, opa, está faltando alguma coisa na vida dessa pessoa. E a gente percebe uma coisa, aí que vem a minha pergunta. Prestei muita atenção no que você estava falando, mas eu percebi que, ao longo da sua oratória, tem aquela coisa do buscar do tempo de si próprio, dentro do indivíduo. Aí que eu queria saber a sua posição em relação à construção desse tempo com o outro. Porque a gente vive em tempos onde que a grande militância tem tomado conta das redes sociais de uma forma muito extremista. E que ela é um reflexo do ego, do indivíduo que assume essa postura no extremo da situação. Então, é que eu queria te perguntar, esse tempo aproveitado com o outro, onde está o outro nessa prática do devaneio que você propôs? E, mais uma vez, obrigado. Vou de 3 em 3, eu vou comentando para não me perder também, tá? E uma hora vai ter que parar.
Que horas que eu tenho que sair? Que eu anotei, mas não lembro mais. Para o meu voo. Beleza, então tem tempo. Então não precisamos correr. A gente fecha umas 5 e pouco. Tem meia hora, pelo menos. Tá, então... a primeira pergunta sobre o entretenimento vazio, etc. Uma sociedade com... Então, o David Foster Wallace, ele se refere a educação, tá, educação é básico, ninguém vai contestar isso, informação e tecnologia de alta qualidade, etc. É exatamente disso que eu estava falando, não é? Isso são ferramentas, não é? Mas ferramentas para quê? O caso é que a gente começa a trabalhar para as nossas ferramentas, não é? Quer dizer, tecnologia de alta qualidade, ela é boa se você precisa dela porque você está criando alguma coisa, porque você... Né? Claro, como é bom um carpinteiro, em vez de ter um martelinho, ter um martelo melhor. Como é bom um eletricista ter um negócio que ele vai poder mexer nos fios sem levar choque. Estou falando de ter ferramentas toscas, porque é o que eu sei de ferramenta. Mas, enfim, mas ferramenta é ferramenta para algo, né, gente? O problema é que o capitalismo de consumo nos vende as ferramentas como um fim em si mesmo. Então, a gente vive atolado em ferramentas que a gente usa porque elas nos solicitam, não é que nós precisamos dela. Essa tecnologia de alta qualidade, ela é que nos solicita. Pensem bem, vocês não podem não olhar o que aconteceu, que fez o seu celular piscar a tela. Entendeu? É você que está trabalhando para ele, não é ele que está trabalhando para você. A dificuldade que a gente tem hoje em dia de que as pessoas desliguem seus celulares no cinema. Sempre tem alguém que deixa na bolsa e fica olhando aquela luzinha, interfere. Né? E eu não quero ser a geração que acostumou a ver filme com celular sendo atendido toda hora. Porque essa pessoa, não é que ela está preocupada com o filho doente, senão ela não ia no cinema. Ou senão ela saía de vez em quando da sala e ia ver o que está acontecendo. Não é? Essa pessoa não consegue se desescravizar da sua ferramenta. Então, já não é uma ferramenta. Não é? Quer dizer, acho que, eu não sei de que época é o David Foster Wallace, mas acho que ele não está falando dessas ferramentas, que são ferramentas de comunicação. Não são ferramentas neutras. Uma coisa é eu precisar de um serrote, uma coisa é eu precisar de um curativo, uma coisa é eu precisar de uma panela, de um fogão, e pode até aumentando a sofisticação, estou falando de coisas simples. A outra coisa é uma ferramenta que me põe em comunicação e que está associada a uma central de emissão de comunicação e que vai me solicitar com mensagens que eu pedi, que eu não pedi, com propaganda também, porque cada vez mais... Eu não sei se já entra propaganda nos celulares, né? Como entra na internet. Mas, enfim, então, a questão não é a alta qualidade da tecnologia. A questão é a baixa qualidade de trabalho mental que essa tecnologia nos solicita. Não é? A gente é ratinho do laboratório, apertando o botãozinho para fazer a maquininha ficar contente. Não é? Quando eu fiz psicologia, infelizmente, durante a ditadura, os melhores professores da USP tinham fugido ou foram caçados. Então, a gente tinha muita psicologia experimental. Que, caso quem não saiba, é quando você aprende que o ser humano funciona como um ratinho. Claro que isso era uma coisa americana, da década de 50, não é? O auge da expansão industrial, e que, se você der a recompensa para o fulano na hora certa, para ele fazer tal tarefa, ele vai fazer melhor. Então, eu trabalhei muito com ratinho, para vocês terem ideia. O ratinho está na jaula, na gaiolinha, se ele apertar tal botãozinho, ele leva um choque, se ele apertar o outro, ele ganha comida, em quanto tempo ele aprende a não apertar mais esse, apertar aquele. É o sistema mais básico de funcionamento. É um arco reflexo que o rato aprende. Não é que a gente, quando escreve no celular, a gente é rato, a gente está escrevendo como ser humano, mas a gente responde ao estímulo da mesma forma que o ratinho responde. Não é? Nós nos tornamos bichinhos de laboratório com essas maquinetas. Então, a gente tem que poder usá-las, claro, mas eu acho que seria ideal a gente não deixar que elas nos usem. Não é? Porque não é o seu celular, o seu celular não é uma pessoa, não é? É a operadora do seu celular. Não é? São os capitalistas, donos da operadora do seu celular, são as multinacionais, enfim. Nós viramos ratinho do laboratório dessa turma. Não é? A gente pode não virar. Não é? E aí,
Claro que falta as pessoas se vincularem umas com as outras, porque isso também requer tempo, não é? Não é assim, e aí, beleza? Beleza, olha eu aqui, curti. Não é isso que é se vincular, né? Porque se vincular, inclusive, exige de vez em quando você aguentar o mau humor do outro, você ouvir coisas que o outro quer contar, mesmo que você na hora não esteja tão afim, você se confiar que você também pode contar coisas que estão te oprimindo, que não tem que ser tudo com o psicanalista, você pode contar para o seu amigo, né? Eu não sei, aqui em Minas, hoje em dia está voltando em São Paulo, com o pessoal jovem, uma experiência que eu tive muito na minha juventude, que é morar em comunidade. Não sei se aqui... Não estou falando de república universitária, que as pessoas só dormem e vão para a universidade. Comunidade mesmo, gente que tem um projeto, tem grupos de música em São Paulo que tem morado em comunidades, e o grupo ensaia e mora na comunidade, compartilha a vida e cozinha. E eu tive, nos meus 20 e poucos anos, quando eu saí da casa dos meus pais, que a ideia não era casar, era você ir morar com os amigos. E era um tempo incrível, porque aí você compartilha. E aí o outro está lá, e nem tudo são flores, de vez em quando você quer matar o outro, que põe música e você quer dormir. Não é que é tudo, ou que cada dia é um que tem que fazer compra para o almoço e tem o folgado que não compra nunca, e quando chega o dia dele, a despensa está vazia. Então, não é que era uma vidinha linda, tinha briga, mas era compartilhada. E essa coisa do compartilhar, tem um movimento em São Paulo muito surgindo. Eu tenho um irmão um pouco mais novo que eu, que tem 60 ou 58, que mora em comunidade até hoje. Ele adora e dá super certo a comunidade dele. E, enfim, são formas de vida que a gente pode inventar, no sentido de se vincular, não é que todo mundo tem que morar em comunidade, às vezes pode ser só um período. Eu morei um tempo, não morei minha vida inteira, mas que enriquecem a vida. Porque, enfim, a vida coletiva é muito mais legal, não é? A gente vive, talvez, no dispositivo, não sei se a gente pode chamar de espacial, mais interessante que a humanidade já inventou em seus não sei quantos mil anos, que é a cidade, né? A cidade pode ter 1000 defeitos, mas uma cidade, se vocês pensarem bem, é uma coisa espetacular. É uma invenção em que podem morar milhões de pessoas, conviver, dispor de vários bens comuns, não é? E dispor de muitas facilidades para a vida. E, no entanto, a gente vive na cidade e não ocupa a cidade. Não é? Não ocupa o espaço público da cidade. Não ocupa o espaço de encontro da cidade. De uns anos para cá, eu deixei de ter carro. Por acaso, eu vendi meu carro, o meu irmão que comprou não podia pagar a segunda parcela, não podia comprar o outro ainda. Uma hora eu falei, gente, melhorou minha vida. Ficou mais leve, ficou menos estressada. E aí, a partir daí, virei pedestre. Eu não estou dizendo que essa é uma receita, eu estou contando uma experiência pessoal. Com isso, circular na cidade criou outro sentido para mim. Né? Circular, usar transporte público. De vez em quando eu tomo um táxi, mas, em geral, eu ando a pé, de ônibus, de metrô. São Paulo está num momento muito bom para isso, eu não posso dizer que todas as cidades permitem isso. São Paulo, Rio, pelo menos, permitem isso muito bem. E você passa a ter uma certa alegria, que é conviver com estranhos. E conviver com estranhos que podem ter uma relação amistosa com você, se você tiver numa disposição amistosa. E amistosa não é que você vai fazer um amigo, é que você vai passar por alguém, ele vai te dar passagem, você vai dizer obrigado, e ele vai sorrir. Pum! Não é? Não sei se vocês conhecem um bonde chamado de Desejo, uma das peças de teatro mais famosas do teatro norte-americano, que tem uma personagem muito histérica, muito infeliz, que no fim vai ser internada no hospital psiquiátrico, e o psiquiatra que vai interná-la, a Blanche Dubois, ele vem como se ele fosse um cavalheiro que vai levá-la numa carruagem, ela já está delirando, e ela aceita e ela fala, eu já estou acostumada a depender da delicadeza de estranhos. E nessa peça é um final muito melancólico, porque ela não conseguiu o noivo que ela queria, e etc. Mas eu diria que uma das coisas mais bonitas da vida urbana é que você conta com a delicadeza de estranhos. E você não sabe o quanto você conta. Parece uma bobagem, mas a sua vida, você sair de casa e chegar na faculdade, depende não só das leis, depende da delicadeza de um monte de gente que você cruzou no seu caminho e nem olhou, gente que não pisou no seu pé, gente que desviou, gente que parou o carro sem saber se a preferencial era dele ou era sua. A gente depende da delicadeza de estranhos.
E quando você começa a ver isso, e começa a exercitar isso, e começa a ampliar essa rede, a circulação na cidade fica muito interessante. Mesmo que você não faça um amigo, no sentido do amigo que exige um tempo mais de convivência. A cidade começa a te tratar bem, não é? Eu estou falando de uma cidade, é muito particular a minha experiência, porque é uma cidade que sempre foi considerada uma cidade muito bruta, que trata muito mal o cidadão, não é? A pior cidade, porque é a mais populosa, a mais corrida, e que está tendo uma gestão em que a cidade está criando outro modo das pessoas se apropriarem dela. Né? Bem no comecinho, pode não dar certo, é uma experiência, mas já existe um outro jeito de viver a cidade, e de viver com o outro na cidade, de andar nos espaços públicos, de ocupar as ruas, de levar o violão e tocar, de não achar que o outro é sempre um inimigo que vai te atropelar. Então, enfim, independente de qual vai ser a gestão da cidade, eu acho que a gente também pode... não é só o amigo que vai estar com você, é o estranho que pode ser delicado com você e com quem você pode ser delicado. Né? Esse tecido maior, não é só o tecido pequeno, do pequeno bordado da vida, do seu bordadinho particular, é o grande tecido, é o grande mar, onde você está mergulhado, queira ou não queira. Não é? Bom, então, sei lá, acho que a segunda pergunta sobre droga e prazer rápido, acho que a resposta está embutida na pergunta. Quer dizer, se a gente está falando de aceleração, se a gente está falando de velocidade, por que apostam tanto na droga e no prazer rápido? Porque é rápido, né? Basicamente por isso. Quer dizer, nós corremos o risco de ser não aquele bebê freudiano que aguenta esperar e que vai preenchendo com o pensamento e com a imaginação o tempo de espera de satisfação, mas o bebê que não sabe esperar. Não é? Então, a droga pode ser isso, o cigarro pode ser isso, a bebida pode ser isso, mas a principal droga que a gente tem hoje é a droga eletrônica. Ela não cria nenhuma intoxicação corporal, celular, né? Mas ela cria uma dependência que eu acho muito grave. Vamos ver daqui a um tempo, espero que eu esteja errada, seria muito melhor se eu estivesse errada, porque ela veio para ficar, e a gente vai ter que saber dosar. Não é? Bom, eu não sei porque que a terceira pessoa falou algo sobre machismo. Ah, não, por causa da coisa que eu escrevi numa revista, depois, se vocês quiserem, eu falo. Não, no fim, acho que eu já fui falando de tudo, não é? Porque as perguntas são muito conectadas e estavam muito conectadas com o que eu tinha pensado. Quer dizer, claro, um amigo orgulhoso da vida ocupada que sente falta do outro na vida é bem aquele do Walter Benjamin, que no fim de um dia de 1000 atividades fala, bom, mas para quê? Não é? Porque sem o outro, realmente, mesmo se eu for uma poeta isolada na minha torre para escrever poesia o dia inteiro, não é? O outro está lá. Eu não estou escrevendo só para mim. Né? O outro da linguagem, o outro da minha imaginação, o outro de para quem que eu dirijo aquele poema. Quer dizer, o outro não tem que estar só na sua presença física. Tem pessoas solitárias que escolhem ser solitárias, mas elas não perdem o outro de si mesmas. Acho que a pior perda não é o outro amigo. Claro que é muito ruim perder o convívio, não é? Mas você pode não ser sociável. O outro que você não pode perder é o outro seu mesmo. É o seu diálogo interior, é a sua capacidade criativa. É essa perda que eu acho que é mais grave. Porque você vai virar, como diz meu filho, você vai virar um ratinho do sistema. Sabe, o ratinho que vai lá e bate na barra só e recebe a comida e trabalha para o sistema. Você não pode virar um ratinho do sistema. Não é? O sistema está aí, não é fácil derrubá-lo, tem que mudar pelas bordas, vai mudar devagar. Eu não sou mais uma pessoa que acredita que uma grande revolução derruba tudo, porque daí vem outro tirano e faz tudo de novo. Mas você não pode ser ratinho do sistema, isso eu acho muito importante. E, acho que já foi. Acho que dá tempo de outras pessoas fazerem mais uma rodada de perguntas. Né? Tem uma moça aqui. Cadê os microfones, gente? A moça está aqui, mas... tem uma aqui. Meu nome é Cristiane, eu também sou psicóloga. E eu me lembrei, na verdade, eu vi, né, o texto seu que eu me lembro, assim, que mais me marcou foi um texto que eu estudei quando eu entrei no mestrado aqui, que é o Em Defesa da Família Tentacular. E esse texto já tem, acho que mais de 10 anos, assim, uns 10 anos, né?
E eu queria que você falasse um pouco disso, assim, porque 10 anos, né, nessa loucura aí das configurações familiares e de pessoas que parece que têm se posicionado de uma maneira tão rígida, né? Então, a gente tem defesas muito variadas, formatos muito variados. Assim, esse texto é um texto que eu carrego comigo, inclusive, na minha vida pessoal e na minha docência, assim, que é um texto que realmente me marcou. Obrigada. Boa tarde. Aqui tá bom para te ver. Eu sou Lidiane, também sou psicóloga. Lidiane? Isso. Eu gostaria de saber, porque hoje em dia as pessoas tendem a colocar nas redes sociais uma vida muito idealizada. E, a partir do momento que a gente tem acesso a isso, as pessoas, em geral, se comparam com essa vida idealizada do outro. E isso deprime. Como lidar com essa situação? Sai das redes sociais, Arabora. Essa é fácil. Vamos passar para mais um. Sair para sempre, não é isso? Não precisa sair para sempre. Vai lá de vez em quando, mas você não pode virar sua referência, né? Não é bom que vire sua referência. Vai pouco. Use com moderação, como diz da cerveja. Mas eu queria que alguém desse o microfone para uma moça que estava lá atrás, que tinha levantado. Era você? Mas tinha alguém lá mais para... Ei, tudo bom? Boa tarde. Meu nome é Clara, eu também sou estudante de psicologia. E a pergunta que eu queria fazer era voltar um pouco mais para a temática da depressão, porque eu sinto que o que a gente conhece sobre depressão é uma depressão muito de classe média alta, que é uma depressão muito informada, que eu até estava discutindo um pouco antes da sua palestra, que tem um pouco do diagnóstico psiquiátrico e tem um pouco do autodiagnóstico, tem um pouco do Google, de ver filmes, escutar músicas e pensar, olha, eu estou com depressão. E eu queria perguntar sobre a depressão nas camadas mais pobres, porque é uma depressão que não é notificada, que eu acho que muitas vezes não é nem percebida pela pessoa. Mas existe algum estudo, não sei, existe algo sobre essa depressão nas camadas mais pobres da população? Como eu respondi muito rápido da Lidiane, talvez alguém ainda dá tempo de levantar a mão. Aqui, ó. Não, ela que estava lá atrás tinha levantado. Desculpe. Como é seu nome? É Yara. Boa tarde. Eu sou estudante de cinema e, voltando nessa questão das redes sociais, você comentou que a gente tem essa tendência agora, na atualidade, de passar mais tempo registrando o momento do que realmente vivendo ele. Além dessa questão de registrar, eu queria saber qual é a sua opinião sobre como que encaixa a questão das conexões virtuais que estão substituindo as relações pessoais, interpessoais, sabe? Essa coisa das relações líquidas que a gente tem hoje. Como que isso influencia no crescimento dos transtornos psicológicos como a depressão? Bom, primeiro, Lidiane, desculpa, eu dei uma resposta muito de bate-pronto, mas não era para rir da sua cara, era só porque você levantou a bola para cortar. Bom, Família Tentacular, Cristiane, obrigada. Esse é um texto de 2000, do ano 2000. E vou falar muito rapidamente, já que ela mencionou, não é? Era um livrinho sobre o que vai ser o próximo milênio, imagina, era em 2000, faz 16 anos, cada um escreveu alguma coisa, e eu escrevi que eu achava que estava acontecendo uma mudança muito importante na própria estrutura da família, e que se a gente ficasse muito preso à ideia molecular da família, né, pai, mãe, filhos, a gente não ia saber acompanhar e ia parecer que o mundo estava perdido, a família estava se desfazendo. Hoje em dia, a família, aqueles discursos moralistas todos. E a ideia era muito simples, é a ideia de que a maioria das famílias hoje, não sei se é a maioria, talvez seja uma minoria, mas é uma minoria já bem expressiva, ela já não é mais o pai, a mãe e os filhos, e não é mais também como a antiga família extensa dos tempos pré-modernos, que também era muito legal. Minha mãe, que morava no interior, morava numa família dessas, que mora a avó, já moram os filhos da avó, que ficam na mesma casa, porque aquela casona grande interior, vão casando, vão tendo filho, ficam os primos todos. É uma família muito mais alegre, muito mais viva,
Mas também, quando a estrutura é repressiva, é sufocante, porque tem lá o patriarca que sufoca até a 4ª geração. Né? Isso era a família extensa, antiga. Não é? O que eu chamei de família tentacular é um fenômeno que é da minha vida pessoal, porque eu me separei, casei de novo, tive um filho, tive outro filho, e depois separei do pai da minha filha também, e o padrasto dos meus filhos não é pai de nenhum dos dois. Enfim, mas que, além de tudo, eu chamei de tentacular, porque às vezes também, não aconteceu comigo, mas você casa com alguém que também traz filhos do outro casamento. Não é? E depois você separa, mas você não quer perder a relação com os filhos desse outro casamento e casa de novo com outra pessoa que traz outros filhos do outro casamento. Enfim, o que eu estava defendendo é que a gente tem que incluir no conceito de família essas famílias, em vez de dizer isso é família e o resto são aberrações, são coisas que deram errado, são coisas... E que essas famílias, elas podem ser muito interessantes para as crianças, porque elas começam a ter também outras referências dentro de casa. Não estou falando da referência do professor, irmãos que vieram de outro casamento, do pai ou do padrasto, um padrasto que não é exatamente idêntico ao pai, quer dizer, aquele poder absoluto dos pais, que diz uma coisa, que aquilo é verdade, que não pode ser contestado, também vai se relativizando muito. Né? Então, era isso, a ideia era essa, mas tinha uma observação no final que é assim, tudo pode nessas formas novas de família. Só não pode uma coisa que a gente vê acontecer também, que aparece no consultório, é os adultos não perceberem que eles são responsáveis pelas crianças. E não só responsáveis pelo sustento, por dar o dinheiro, por mandar para a escola, responsáveis por continuar, fazer companhia, ficar em casa, promover lazer, não terceirizar essa parte toda. Então, a família tentacular funciona como família quando os adultos continuam interessados nas crianças. Né? Sendo seus filhos, sendo filho do segundo marido, da segunda esposa, filho da mulher com quem seu marido casou e que vem passar o fim de semana na sua casa porque é amigo do seu filho. Enfim, são coisas geniais que acontecem. Né? Mas os adultos têm que estar no seu posto de adulto. O resto, tudo pode acontecer. Era isso, era uma coisa... Obrigada de me lembrar dessa coisa antiga. Então, a vida idealizada nas redes sociais, a comparação sempre nos deprime, quer dizer, ao vivo, né? Você está meio sem dinheiro, botou um vestido meio fora de moda, está meio caída, chega a sua amiga da mesma idade que você, espetacular numa festa, você fala, ai, meu Deus, quero matar, né? Ou não quer matar, mas fala, eu estou péssima, né? Você piora, você se sente pior na comparação. Né? E as redes sociais provavelmente promovem isso, eu não sei porque eu não as frequento, mas porque aí cada um é um estande de vendas, né? Cada um funciona, olha eu aqui, olha como eu estou legal. Então, de preferência, é bom a gente, eu falei, sai das redes sociais, né, Lidiane, mas claro, não tem por que sair pessoas da sua geração. As redes sociais fazem parte do dia a dia, mas que não seja sua única fonte de experiência, que você também vai ver essas pessoas ao vivo, não é? Vai ter uma noção mais tridimensional da vida, não é? Porque as redes sociais dão uma noção muito bidimensional. Cada um põe lá sua publicidade, né? É como se você vê todas as publicidades e acha que todos os carros são incríveis, todas as marcas de cervejas vão te trazer um namorado. É quase igual. As redes sociais estão quase uma... Só que é de propaganda pessoal, né? Não é mais de... E você sabe que se você tomar cerveja, o namorado não vai aparecer. Né? Então, acho que na rede social é a mesma coisa. Quer dizer, é só um veículo de... Eu estou mostrando as coisas legais que eu gosto, ou estou fazendo propaganda de mim mesma. Você tem que ter um contato, tem que ocupar um lugar pequeno na sua percepção do mundo. Né? Talvez não precise sair, mas observe as pessoas de outros ângulos, no mínimo, né? E a você mesmo, e a vida toda. A Clara, o que ela disse, assim, não tem muito a acrescentar, é importante isso, quer dizer, hoje em dia, você falou da depressão na classe média e na classe média alta, o autodiagnóstico é muito incentivado pela indústria farmacêutica, não é? Só que a classe média alta ainda podem ir a um psiquiatra. Se elas forem um psicólogo, um psicanalista, melhor ainda. Se for um psiquiatra honesto, ainda legal. Né? Se for um psiquiatra desse que recebe subsídio para ir a congresso... A indústria farmacêutica, gente, ela corrompe a psiquiatria. Não é que ela dá salário, exatamente, mas ela financia viagens internacionais para congressos. É muito difícil um psiquiatra não estar atrelado, de alguma forma, à indústria farmacêutica, mesmo que ele não seja um cara de má fé. Aquilo é o ar que ele respira. Não é? E a indústria farmacêutica, quando eu escrevi O Tempo e o Cão, um cara que virou meu amigo, na época eu não o conhecia, ele começou a me mandar
artigos sobre a indústria farmacêutica eu não tinha lido. Eu li muito pouca coisa para escrever aquele primeiro capítulo. E ele conta de um senador, por exemplo, americano, que processou várias vezes uma indústria farmacêutica por um antidepressivo que ela lançava no mercado, falsificando os testes que ela tinha feito, se tinha efeitos colaterais, falsificava os testes. Aí, esse senador denunciava, a denúncia era aceita, ela pagava uma multa milionária e ela continuava. Porque vale mais a pena, o lucro da indústria farmacêutica nos Estados Unidos é tão gigantesco que vale a pena pagar as multas. E continuar falsificando, a não ser que o Congresso fechasse a empresa, né? Mas continuar falsificando, pagar a multa e continuar vendendo, né? Porque as pessoas tomam remédio. E, quando você falou das classes baixas, eu trabalhei muito tempo como psicanalista, só nos sábados, né? Na Escola Nacional do MST, que foi a única experiência que eu tive de psicanálise com gente que vinha de situação de muita pobreza, né? Mesmo que já tivessem ali como militantes do MST, muito mais cabeça erguida na vida, pertencendo a uma comunidade, sentindo que a vida tinha um valor, porque eram militantes, mas vinham de situações de muita pobreza. E, claro, eu já sabia disso teoricamente, mas daí você vê na prática. A pessoa está deprimida, seja ela por que for, pode ser até um luto, pode não ser uma depressão. Sua mãe morreu de repente, né? Eu recebi uma paciente que ela acorda de manhã, o pai estava com problema neurológico, não era um problema psiquiátrico, começou a tomar um remédio neurológico, desse de posto de saúde, se deprimiu horrivelmente. Um dia ela acorda, o pai está enforcado na cozinha da casa. Quer dizer, claro que é uma pessoa que está deprimida também, só que essa pessoa foi para uma analista, conseguiu, né, e fez um luto. Esse pai simplesmente usou uma medicação errada, que provavelmente o médico do posto, ignorante também, com uma formação sei lá do que, recebeu um folhetinho, fez 3 perguntas para ele, porque esses médicos de posto de saúde não têm tempo de fazer uma consulta, falou, toma isso aqui. E ele morreu do efeito colateral de um antidepressivo, ou de um remédio neurológico, não era um antidepressivo, né? Quer dizer, essas coisas tremendas acontecem todo dia. Eu soube desse porque essa moça era minha paciente e me contou, né? E outros que tomavam antidepressivo assim, ao léu, né? Cada médico de posto dava um, mudava o médico do posto, dava outro, né? E quando essas pessoas conseguiram deixar o antidepressivo, nem todas conseguem, né? Porque o antidepressivo também vicia. Claro que elas melhoravam, mas elas tinham um suporte terapêutico, né? A indústria do antidepressivo é uma das indústrias que mais cresce. Nos Estados Unidos, as duas, na crise de 2008, o que cresce é a indústria bélica e a indústria farmacêutica. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Eles não são nossos amiguinhos. De vez em quando, algum remédio pode ser importante para curar alguma coisa, mas eles não são nossos amiguinhos. Vamos prestar atenção nisso. Acho que a pergunta da Yara de cinema, eu juntei com a da Lidiane, não é? As redes sociais, esse tempo registrado em conexões virtuais, não é? Que substitui as relações pessoais, mas não tem que ser assim, né? Quer dizer, o que a gente chama, grosso modo, de alienação, não é necessariamente uma coisa grave da pessoa que é uma pessoa estúpida, que não pensa, que se deixa conduzir por qualquer bobagem. A alienação, às vezes, é o hábito que cria, tá? Quer dizer, se você tem um aparelho que te solicita e te traz informação, você começa a se deixar levar por ele, não porque você seja pior que outras pessoas, ou mais burra, ou mais inconsciente, porque é uma máquina de alienar, e ela é mais poderosa que você. Então, é bom tomar cuidado, porque ela é mais poderosa que você. Essa informação básica pode te ajudar a tomar cuidado, não é? A não achar que não deixar isso substituir sua vida, porque não substitui, não é? Acho que é por isso que eu baseei o começo dessa conferência no conceito benjaminiano de experiência. Nada substitui a experiência. Esse negócio é arco-reflexo, não é? É o ratinho no botãozinho. É o trabalho psíquico mais pobre que existe. Ele é trabalho psíquico, mas ele é o mais pobre, então ele não vai te enriquecer. Ele não vai enriquecer a sua imaginação, ele não vai te enriquecer como sujeito. Você pode continuar fazendo, mas não deixa ele substituir as outras coisas. Acho que isso é o mais importante. Bom, muito obrigada pelas perguntas, pela gentileza.
Nós vamos encerrando aqui a nossa atividade de hoje, a nossa aula inaugural. Agradecer aqui a parceria também com os colegas da psicologia, o pessoal do Instituto de Ciências Humanas e os nossos queridos alunos também da comunicação, de cinema, publicidade e propaganda, e a todos vocês, e principalmente, né, mais uma vez, Maria Rita, muito obrigado por essa tarde brilhante de sexta-feira.